Ontem o Brasil praticamente carimbou a sua classificação à Copa do Mundo na Rússia. E lembrar que há 7 partidas atrás o Brasil vivia quase a certeza para muitos de que nós, pela primeira vez na história do futebol mundial, não participaríamos de um campeonato mundial de seleção. O Brasil vivia um momento conturbado dentro de campo, sob o comando de Dunga, e o que chama atenção é que praticamente 100% dos jogadores que estão hoje sob o comando de Tite estavam sob o comando de Dunga. Talvez Paulinho, e nem consigo me lembrar outros. Essa era a base do time de Dunga, né? O que demonstra claramente que hoje, no futebol moderno, ter os jogadores de qualidade não representa a certeza de um time ajustado. Antigamente era mais fácil. O Brasil já teve muitos títulos conquistados com treinadores que interferiam pouco na performance da equipe em campo. A performance individual dos nossos atletas, ela era preponderante em relação à performance coletiva. A tática do jogo tinha um peso muito menor, sem dúvida. O futebol era disputado em 70 metros, 80 metros, né? Como a gente diz hoje, os times eram muito compridos e, consequentemente, os espaços para jogar eram muito maiores. A parte física era muito menor, a tecnologia não tinha chegado à fisiologia do atleta e, consequentemente, ele corria 5, 6 quilômetros por jogo, ao contrário de hoje, que correm 9, 10, 11 e até 12 quilômetros por jogo. Veja a diferença, se você tem em campo 10 jogadores, 20 jogadores, sendo que 70% deles correm mais de 10 km por jogo, antigamente 70% deles corriam menos de 7 km por jogo, 6, por aí. Isso fazia uma diferença brutal e a questão individual era muito importante. E aí a qualidade técnica surgia aos olhos do torcedor de forma indiscutível, né? E nós tivemos grandes talentos que tiraram proveito desse momento do futebol e fizeram história no futebol mundial. Hoje, você veja, nos últimos tempos, com Dunga, o time mal ajustado, os talentos não apareciam. E os senhores devem lembrar como Neymar, nosso principal jogador, era individualista e tentava resolver tudo sozinho, nem sempre conseguia, tomava muita falta, se desgastava demais e nem sempre os resultados eram bons, ou quase sempre não eram bons. Ele se destacava individualmente, mas a equipe não se destacava coletivamente. Hoje você termina os jogos com outros jogadores aparecendo até com mais destaque do que ele fazendo parte do jogo coletivo, né? Ele hoje ontem deu passe pro primeiro gol de Paulinho, depois fez aquele terceiro gol fantástico, né? Mas o Paulinho, que é um volante, saiu do jogo como artilheiro. E aí os senhores vejam a diferença do futebol, como é importante hoje que os volantes tenham características de meia, né? Todos os 3 volantes do Brasil, o Casimiro, que é o volante de ofício, tem qualidade técnica para chegar na área sempre, né? O Paulinho, da mesma forma, é um jogador que nasceu meio atacante e no Bragantino, e continua usando a sua característica
de chegar sempre na área. Aliás, ele é muito mais um meio atacante do que um volante, mas volta, marca, pega e cumpre sua missão. Aliás, é um time que a gente percebe que cada jogador tem uma missão, tem um protocolo, vamos dizer assim, do que deve fazer em campo. E eles tentam cumprir suas missões individuais em prol do coletivo. Isso faz com que aquela ideia de que o Brasil não forma mais jogadores como antigamente caia por terra, né? Aquela tese que sempre aparece quando vivemos maus momentos dentro de campo. O Brasil acabou de ganhar o Sul-Americano Sub-17 com alguns jogadores de talento impressionante, né? Sendo o maior deles o Vinícius, o atacante do Flamengo com 16 anos, que já chama a atenção do mundo do futebol. Então, o ciclo não vai mudar. É lógico que a história de que o Brasil não tem mais os campos de terra e que os jogadores não têm mais a condição de brincar com a bola em terrenos irregulares e isso aumentaria o seu talento, não é uma teoria que a gente possa colocar como uma teoria, né, que por hoje não existir mais tantos campos de terra, a nossa qualidade caiu. Não, a nossa qualidade não caiu. E a origem a habilidade do jogador brasileiro não vem só nos campos de terra, vem principalmente nas quadras de futebol de salão. Principalmente quando elas eram menores, a bola mais pesada. E por ali nós desenvolvemos grandes talentos do futebol e vamos continuar desenvolvendo, embora as quadras hoje sejam maiores, mas mesmo assim é dessa característica de jogo do futebol de salão que também ajudou na formação dos nossos talentos, né? Isso é pesquisado e já devidamente comprovado. E o fato dos jogadores saírem para o exterior muito cedo, muito prematuro, já aos 18, 19 anos, consequentemente a gente só vai enxergá-los quando eles chegam à seleção brasileira. Como é o caso de William, né? Saiu com 18 a 19 anos do Corinthians, já demonstrava o seu talento, foi jogar na Europa e quando chegou na Inglaterra, o futebol dele já era conhecido no mundo inteiro e é esse grande jogador que nós temos hoje, que aliás deveria ter entrado em campo ontem. Se é que a gente tem que buscar alguma observação crítica, eu acho que Tite ontem demorou de mexer na frente, né? O Felipe Coutinho ainda se adapta a jogar pelo lado direito, ele joga desde garoto pelo lado esquerdo, e pela primeira vez ele está jogando pelo lado direito, e isso faz com que a sua forma de jogar, o equilíbrio, o drible, as saídas, ele tenha ainda muita dificuldade. E isso é uma coisa que Tite deve estar percebendo e tem aproveitado o Felipe pelo talento que ele tem, né? Dentro da teoria de que os talentos têm que jogar. Como ali aquele espaço da esquerda é de Neymar, ele é obrigado a colocar Felipe Coutinho pela direita. Mas com certeza ontem não era o dia de Felipe Coutinho. E o William, que é o oposto, a sua maior característica é jogar pela direita. Não como Dunga colocava, ele era quase um ponta direita, jogava bem aberto. E tinha uma jogada de drible para fora e o cruzamento. Hoje ele está jogando com Tite, William, como joga no Chelsea com Conte, mas por dentro, né? Vai fora, mas trabalha dentro, que é um meia de grande habilidade, de grande velocidade, de grande capacidade de finalização. Não pode ficar preso na borda do campo, como o Dunga fazia. E no Chelsea também ele vinha jogando assim, certo? E com Conte reposicionou ele, para quem observa o futebol internacional, ele joga um pouquinho mais por dentro, não muito, e tem mais liberdade para circular. E essa liberdade vem fazendo dele um grande jogador, embora nesse momento no Chelsea ele não é titular absoluto,
porque o Pedro, que veio do Barcelona, voltou a jogar grande futebol e praticamente reveza com ele, mas quem vê o jogo sabe que o Willian é um jogador diferente do Pedro, de muito mais qualidade técnica. Talvez não tão goleador como o Pedro, e com isso o treinador encontrou o equilíbrio do Chelsea com o Pedro, e o Willian tem entrado no segundo tempo, mas com certeza sempre com um brilho impressionante. Ontem eu acho que se o Brasil o Willian tivesse entrado mais cedo no segundo tempo, talvez o resultado fosse ainda maior. Ele entrou faltando praticamente 5 minutos, mas o Brasil ontem foi preciso, né? Vacilou no início do jogo, numa falha individual do Marcelo, que ontem também não esteve bem, né? É lógico que nem sempre todos os atletas vão estar bem em campo, né? Uma falha individual que pode acontecer. Acho que o goleiro também vacilou, foi precipitado. Aliás, o goleiro andou fazendo algumas brincadeiras de dominar no peito na linha do gol. E eu acho que o Alisson precisa ter muito cuidado para jogar com a bola nos pés. Ele ontem arriscou alguns passes que podem custar caro ao Brasil numa partida de Copa do Mundo. Eu espero que o treinador tenha observado, e o próprio treinador e o goleiro Tafarel. Mas o time foi muito bem, né? Um time onde os volantes jogam muito, participam do jogo ofensivo e defensivo de uma forma quase constante. Isso faz o time se defender bem e atacar com muita gente, né? O Casimiro apareceu dentro da área no primeiro tempo para fazer o gol, o goleiro tirou. O Paulinho fez 3 gols. Então, os nossos volantes todos jogam muito próximo dos atacantes e muito próximo dos defensores, né? Lembrando o nosso Vitória aqui, veja a diferença de mobilidade dos nossos volantes. Eu não espero que tenhamos volantes da qualidade desses, mas nós poderíamos ter as características, né? Isso ajudaria bastante. E nenhum dos nossos volantes tem essa característica de mobilidade, né? Isso faz o time ter os seus compartimentos bem separados, né? Bem estanques, né? E o time hoje tem que jogar de uma forma conjunta, agregada, próxima. E nem o Willian Farias, nem o Willian Correa, nem o Zé Wellison têm a característica. Veja bem, eu não estou discutindo qualidade, eu estou discutindo a característica. Por isso que eu reclamo tanto, desde a primeira contratação de Willian Correa, que eu dizia a membros da antiga gestão, com quem eu tenho proximidade, que eu não contrataria o Willian Correa, porque ele é um jogador com a mesma característica do Willian Farias. Então, quem esperava que o Vitória tinha feito uma grande contratação, hoje deve estar lembrando dos nossos comentários logo no início, quando esse elenco começou a ser formado e o Willian Correa foi contratado na gestão anterior e confirmado na equipe para essa temporada. Mas nenhum dos três tem a característica de mobilidade que o futebol moderno exige. E eu espero que essa observação de ontem da seleção sirva para confirmar o que a gente vem comentando já há algum tempo. Então ontem foi um jogo que mostrou que, principalmente, né, de que com uma equipe ajustada e bem treinada, o talento do futebol brasileiro volta a surgir como favorito a uma Copa do Mundo, como sempre foi, mostrando para nós, observadores do futebol e torcedores, de que essa é a grande diferença do futebol de hoje para o futebol jogado há anos atrás. A parte individual, ela só aparece com a parte coletiva bem ajustada. Antigamente a parte individual aparecia sem a parte coletiva ajustada. Isso fazia a grande diferença, isso faz a grande diferença, isso mostra como o futebol mudou ao longo dos anos, principalmente com o aumento da frequência da participação dos atletas dentro do jogo, né? Essa velocidade faz o futebol ficar mais próximo, mais compactado,
E o time que tiver mais ajustado nessa compactação é o time que vai ter a sua qualidade individual surgindo com mais intensidade. Essa acho que é a observação mais importante que fica do jogo de ontem e dos últimos jogos da seleção brasileira, né? A partir daquela vitória contra o Equador fora de casa, quando o time já mostrava sinais do que ele viria a ser. Mas eu acho que para esses jogos restantes, onde o Brasil está praticamente classificado, eu tenho a impressão que o Tite vai fazer alguma, não vai abrir mão do resultado, claro, isso é muito importante para o elan da equipe, que ela continue vencendo, mas que ele vai ter que fazer algumas experiências, vai. Né? Eu acho que Renato Augusto é um jogador que eu achei ele um pouco lento, embora de qualidade técnica discutível. Eu acho que o Brasil talvez precise fazer uma experiência de um jogador ali com as características de um volante apoiador ou um meia defensor, como é o caso do Renato, que é meia de origem e hoje joga para a equipe. Mas eu acho que ele ontem teve uma partida que não luziu. Ele é um jogador que não é muito rápido, certo? Eu acho que o Brasil, para enfrentar essas seleções europeias, nós vamos precisar de um jogador um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido para jogar naquela função. Quem sabe o próprio Fernandinho, né? Que joga assim no Manchester City, certo? Um volante que sai para o jogo, ele pode jogar fazendo esse revezamento com o Paulinho, porque Paulinho sempre vai ser um jogador que vai jogar do meio para frente, né? Nasceu meio atacante, né? Assim ele chamou a atenção do Corinthians jogando no Bragantino. Ele continua jogando com essa característica, ele chega com muita facilidade vindo de trás. E foi assim no Corinthians, e foi assim na sua grande campanha no Corinthians, quando o Corinthians foi campeão mundial. Ele sempre teve a característica de vir de trás, certo? E chega na área com muita facilidade, se posiciona bem, tem facilidade para finalizar e para fazer gol. E isso é muito importante para a nossa equipe, que não fica dependendo dos gols só dos nossos atacantes. Mas eu acho que ali, onde joga Renato Augusto, nós vamos precisar fazer algumas experiências. E eu acho que a zaga nossa, embora seja uma zaga muito técnica, de boa velocidade, mas ontem nas jogadas aéreas nós vimos as dificuldades que tivemos para enfrentar os dois zagueiros uruguaios e mais os atacantes uruguaios. Nós perdemos quase todas as jogadas no confronto, no jogo aéreo dentro da área, seja nas laterais, seja nas faltas. Né? E se aquela bola de cabeça, quando estava 1-1, tivesse entrado, certo? Nós hoje poderíamos estar amargando um resultado diferente, porque lá dentro do estádio do Uruguai, o que aconteceu ontem não aconteceu muitas vezes, né? O Brasil sempre teve grande dificuldade de ganhar do Uruguai lá dentro, e os resultados mostram isso, né? Então, nós deixamos esse registro de que na bola aérea nós estamos com a zaga baixa, e fisicamente não são bem dotados. E o Brasil precisa, até a Copa do Mundo, buscar alternativas para essa zaga, que não será Thiago Silva, embora jogador de grande técnica, mas não é um jogador também de estatura e tem dificuldades também nas bolas aéreas. O Brasil precisa encontrar pelo menos um zagueiro, certo? Diferente desses que estão na seleção brasileira, para enfrentar certas dificuldades que teremos em bolas aéreas, o que ficou demonstrado ontem de forma patente no jogo aéreo, que o uruguaio, como única alternativa que tinha para fazer gol na gente, tentou utilizar durante praticamente toda a partida. Um abraço, senhores, e até outro momento.